Não deixe seu filho para trás, volte agora para resgatá-lo. Esse é o tema que eu queria falar com você hoje. Esse é um texto que sempre me indignou e que eu nunca consegui entender. Na verdade, eu fazia até algumas críticas a respeito dele, mas o Senhor, com a sua bondade, tem me ensinado algo muito maior e um olhar diferente a respeito desse texto. Vamos comigo? Lucas capítulo 2, do verso 41 até o 52, diz que os pais de Jesus subiram para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E que na volta para sua cidade, eles perceberam, depois de todo um dia de caminhada, que Jesus não estava com ele. E eles então começaram a procurar Jesus. E eu olhava para isso e pensava, que tipo de mãe é Maria, que caminha um dia inteiro e não se dá conta que o filho não está? Será que ela não chamou ele para fazer uma refeição? Será que ela não mandou ele beber água nenhuma vez durante essa caminhada? Será que ela não chamou ele por si só por dizer, ei, Jesus, vem cá, preciso de você? Sei lá, eu sempre olhei e falei, gente, como que uma mãe esquece um filho? Mas o Senhor me trouxe o seguinte entendimento. Às vezes eu dou e tenho atitudes de Maria. Talvez você também. Às vezes a gente está tão ocupado na jornada que a gente acaba deixando os filhos para trás. E a gente não percebe que eles ficaram lá atrás. E que estão bem distante da gente. Às vezes no dia a dia a gente pensa, tá tudo bem, ele está dentro de casa. Mas o coração dele está, o pensamento dele está, a alma dele está dentro de casa? Ou será que é só o corpo? Porque ele ainda não tem idade suficiente para ir embora da sua casa. Nós temos que olhar, mães. Uma segunda lição que eu aprendo além dessa de olhar e observar, sentir a pessoa, é não achar que as outras pessoas é responsável pelos seus filhos. As escrituras diz que, pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Às vezes a gente acha que as outras pessoas é responsável pelos nossos filhos. Ah, minha mãe, ela ama ser vó, ela é responsável pelo meu filho, ela educa, deixa com ela. Ah, eu pago muito bem para babá, ela pode muito bem fazer esse papel. Ah, eu levo meu filho toda a igreja para escola, todo domingo para a escola bíblica da igreja. Ele está aprendendo. Não terceirize a vida do seu filho. Ele é seu. Ninguém debaixo desse sol ama e deveria cuidar tão bem do seu filho quanto você e o pai dele. É importante a gente não terceirizar, porque quando a gente terceiriza, seja a educação espiritual, seja a emocional, também a educação de escola, quando a gente terceiriza todo esse processo, a gente está dizendo, olha, se ele se perder pelo caminho, a culpa é de outro, porque eu deixei para o outro olhar. Mas é nós que temos que olhar, mães. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem dia que a gente chora, que a gente está cansada, tem dia que a gente diz, Deus, eu ensino e ele não aprende. Senhor, me ajuda, mas Deus não quer que nós terceirizemos. Assim como Maria e José achando que Jesus estavam com outros, Jesus tinha que estar com eles. O nosso filho tem que estar com a gente. Uma terceira lição é que não houve comunicação entre os pais, nenhum dos dois perceberam. Ou talvez alguns deles tenham percebido, né? Às vezes a gente sai e isso não acontece. Você vai, sei lá, num jantar com seus amigos e aí você pensa, ah, meu marido tá olhando meu filho. E ele também pensa, ah, minha mulher tá olhando meu filho. E de repente a criança cai, nossa, você não tava olhando? Não, não tava não, você que tava. Então às vezes a gente falta comunicação. Porque se Maria e José tivessem essa comunicação, Jesus tá aí, Maria? Não, tá não. Uai, então cadê ele, né? Então falta comunicação. Se houvesse naquele momento a comunicação ideal, eles teriam percebido também. Um quarto ponto é que eles esperaram a noite para poder começar a procurar Jesus. Mãezinhas, não esperemos a noite chegar. Não esperemos a escuridão chegar, os dias difíceis chegar, para a gente se dar conta de que os nossos filhos não estão conosco, de que eles não estão partilhando da mesma mesa que a gente, de que a opinião e a fé deles é outra, não é a nossa, porque na escuridão é tudo mais difícil. Um quinto ponto é
a idade de Jesus. Eu achei super interessante a Bíblia relatar que ele tinha 12 anos. Sabe o que acontece? Eu ainda não tenho criança nessa idade. Meus filhos têm 7 e 9. Mas com o crescimento eu tenho percebido isso já. Nossos filhos vão crescendo e a gente vai tendo a falsa sensação de que tá tudo bem. Agora ele banha sozinho, ele come sozinho, ele já se troca, ele consegue fazer as coisas dele sozinho. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é que não tá tudo bem. 12 anos é uma idade importante. A gente tem que estar perto deles. A gente tem que assisti-los. Eu diria que nós devemos assistir os nossos filhos ainda melhor nessa idade. Porque é uma idade divisora. Aonde o seu filho já não é mais criança. Aonde o mundo já não vai ser mais brinquedos. O mundo vai ser real. Jesus tinha 12 anos. Era um divisor de águas. E eles esperaram a escuridão para poder se dar conta de que Jesus não estava com eles. Então, mães, não deixe de assistir seus filhos. Não ache que porque ele tem 12, 15 anos, 16 anos, você já pode deixar ele fazer as coisas dele. Não, fique perto. Assista, sinta, perceba. É uma idade importante, ele ainda precisa de você. E um último ponto é que quando Maria achou Jesus lá no templo, ela vira para ele e fala assim, disse a mãe ao seu filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Maria, sem que ela percebesse, ela estava culpando Jesus de algo que era ela responsável. E às vezes a gente faz isso. Seu filho tem 15 anos, você vira para ele e fala assim, por que você está fazendo isso comigo? Por que você escolheu esse caminho? Não foi assim que eu te ensinei. Mas ensinar não é só apontar o caminho. Quando eu tenho uma placa, eu não tenho um ensinamento. Eu tenho uma luz do que eu devo fazer. Ensinar é caminhar. As escrituras diz, ensine seu filho caminhando sobre as escrituras, sentado na mesa, quando ele for acordar, quando ele for dormir. Então, ensinar no caminho. E ela culpa Jesus e fala, Jesus, por que você fez isso? Eu e seu pai estavam aflitos. E nós não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas erradas. Às vezes você, mãe, está distraída pelo caminho com as suas amigas, festejando, cheia de jantares e muita coisa, muitas compras no shopping e deixando seu filho para trás. Talvez, mãe, você esteja muito atarefada com tarefas domésticas, porque nós temos a falsa sensação de que o fato de não trabalhar fora nos dá um mérito. Mas isso não é verdade. Eu tenho aprendido que mesmo estando só dentro de casa, no nosso ninho, às vezes a gente não é quem a gente deveria ser. Porque há muitas distrações dentro de casa também. E se não for o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajudando a ter disciplina, essa hora é para o meu filho, essa hora é para o devocional, essa hora é para as tarefas domésticas, a gente não consegue. Talvez você esteja distraída pelo caminho com o seu trabalho, achando, agora eu preciso estudar mais, eu preciso fazer uma pós, um doutorado. Tá tudo bem sobre isso, eu não tô julgando quem faz isso. Eu tô perguntando você não tá esquecendo e deixando seu filho para trás? Gente, eu falo muito, eu preciso encerrar. Se você quiser, bater mais papo sobre esse assunto, deixa seu comentário e a gente vai conversando. Mas o fato é, vamos orar para que Deus nos ajude a não ser essa mãe distraída que deixa seu filho para trás. E se a gente cair nesse erro que nós estamos suscetíveis, gente, é muito difícil falar sobre o futuro, a gente não sabe o que nos aguarda. Se a gente cair, que a gente tenha essa mesma percepção de voltar e tentar encontrar exatamente onde a gente perdeu. Eles pararam com Jesus no templo e quando eles voltaram, Jesus estava no templo. Que o Senhor nos ajude a voltar quantas vezes for necessário para buscar os nossos filhos e restaurar os nossos laços com eles. Gente, eu sei que essa lição tem todo um propósito de Jesus estar ali. Eu estou dividindo com vocês algo que Deus me ajudou a entender que eu ainda não conhecia. E eu espero muito em Deus que nós sejamos fortalecidas com essa palavra, que o Senhor nos ajude,
porque é só por Ele que nós conseguimos. As Escrituras diz que tanto querer como realizar vem dele. Então, que Ele nos ajude e realize tudo o que Ele quiser na nossa vida, principalmente como mães. Um beijo.